Vamos abrir espaço para mais uma entrevista importante. Conversamos agora com o advogado João Rezende. Ele é responsável pela defesa do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, na ação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado no final do governo Jair Bolsonaro. Em entrevista marcada por ela, já vamos colocar a Jussara aqui junto? Jussara Soares, nossa analista, sempre muito bem-vinda no Bastidores CNN. Ju, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta, depois a gente gira aqui entre eu e o Uribe. Contigo. Tá bom. Boa tarde, Tainá, Uribe. Boa tarde, doutor João Rezende. Obrigada pela entrevista. Quero começar falando sobre essa acariação nesta semana em que o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, ficou de frente a frente com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que apontava algumas contradições sobre a participação de Anderson Torres numa reunião em que teria discutido alguns documentos para um rompimento ali democrático, institucional. Foi apontada essa contradição nos depoimentos do general Freire Gomes. Ele mudou a versão, como diz a defesa do ex-ministro? Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. É até bom essa pergunta, já começar por ela, porque mostra como que está se falando sobre o depoimento do general Freire Gomes, né? Eu vi muitas notícias assim na mídia, puxando para um lado, puxando para o outro, que é natural, porque ele é uma figura extremamente relevante nesse caso, e obviamente, por ser um caso político, ideológico muito relevante para o país, é muito comum que haja lados tentando puxar mais para a acusação do que ele falou e lados tentando puxar mais para a defesa em relação ao que foi falado. Mas o fato é, o general Freire Gomes, em todos os depoimentos dele, desde o início, desde a Polícia Federal, depois o depoimento prestado no STF, e nessa cariação não teve nenhuma contradição, não teve nenhum ajuste, retorno, voltar atrás no que foi dito de forma nenhuma. Dito isso, até por isso que eu disponibilizei de conversar com vocês, e deixo aqui um parabéns bem explícito, porque eu fui procurado por volta de 50, 60 jornalistas nesse período, e eu pensei, não, agora é o momento que a gente tem para falar sobre esses depoimentos que foram prestados pelo general Freire Gomes, assim, vocês são realmente profissionais que eu admiro bastante, vocês trabalham com a verdade de fato, ouvindo os dois lados, e por isso que eu estou aqui prestigiando, e eu agradeço pelo espaço também para falar sobre isso. Então, qual que é a questão da cariação? A defesa do Anderson Torres, quando fez o pedido, obviamente, para tentar buscar uma cariação, precisa colocar um peso nas palavras na petição para mostrar que haveria alguma contradição que seria necessária esclarecer. Mas nessa audiência que a gente esteve ali frente a frente, general Freire Gomes frente a frente com Anderson Torres, a gente ali com o ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux, o representante da PGR também, Paulo Gunay Branco. Naquele momento, o general Freire Gomes esclareceu os pontos que supostamente seriam controvertidos conforme apontados pelo Anderson Torres. Então, ele apontou que haveria dois pontos controvertidos. Um que seria em relação à minuta, que na interpretação da defesa do Anderson Torres, o general Freire Gomes teria afirmado que a minuta encontrada na casa do Anderson Torres seria a mesma que teria sido apresentada. Em nenhum momento ele disse isso. Ele nunca falou isso nem na PF, nem falou isso também no Supremo Tribunal Federal. Ele deixou claro que o conteúdo que foi apresentado, que foi abordado, era o mesmo, mas nunca falou que era a mesma minuta. E em relação ao segundo ponto, era sobre a participação do Anderson Torres em reuniões em que foi debatido esse assunto, principalmente medidas de exceção previstas na Constituição, GLO, estado de defesa, estado de sítio, e que o Anderson Torres teceu comentários jurídicos sobre essas questões. Então, isso o general Freire Gomes esclareceu de forma muito tranquila, muito cordial, que ele não poderia se negar em relação à memória dele. Ele lembrava dessa participação, mas foi esclarecido que não era reunião, como estavam achando, interpretando, que era uma daquelas reuniões do dia 7 de dezembro, do dia 14 de dezembro, que foi já num período mais no final ali do governo Bolsonaro. Então, é isso que foi esclarecido, qual era o contexto, mas participação de reunião, relato, né, na verdade, comentário jurídico sobre as medidas de exceção
na frente do general Freire Gomes, isso de fato aconteceu por parte do Anderson Torres. E a minuta também encontrada, ele nunca afirmou que era mesmo, mas que o conteúdo abordado, as questões tratadas, eram sim as mesmas. Mas é muito interessante ainda assim, porque são sustentações, né, doutor? Aqui a Tainá falando contigo agora, que colocam o ex-ministro da Justiça em maus lençóis, porque de alguma forma, né, se não foi a minuta encontrada, mas era uma minuta de teor golpista, discutida na presença dele, e em reuniões em que ele assessorava juridicamente o presidente em atividades que poderiam resvalar num golpe de Estado, são afirmações muito relevantes para esse processo. Tem um outro ponto, doutor, que também ficou assim nebuloso, vamos dizer, diante dos depoimentos, quando o general Freire Gomes, ele nega ter dado ordem de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que isso é sustentado no curso da investigação pela Polícia Federal. A PF errou, então, ou ele se desfez do que havia dito em depoimentos anteriores às autoridades? Sim, não, essa pergunta é muito interessante, porque é algo bem controvertido que vem se falando sobre esse posicionamento do general Freire Gomes, né? Se teria dado ou não voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso foi trazido às investigações, no primeiro momento, pelo brigadeiro Batista Júnior. Ele que trouxe essa constatação. E quando eu e o general Freire Gomes fomos à Polícia Federal pela primeira vez, lá no dia 1º de março do ano passado, essa informação foi trazida. E naquele momento já o general Freire Gomes ele esclareceu. Eu não cheguei a falar que você vai ser preso ou que eu vou ter que prender nesse sentido. Ele falou que quando estava conversando com o ex-presidente nessas reuniões e que eles estavam sendo consultados sobre medidas de exceção, como GLO, a Defesa do Estado de Sítio, ele falou, olha, se a gente for nessa linha como está sendo proposto, como está sendo abordado aqui, isso trará consequências jurídicas, e, inclusive isso pode resultar numa prisão. Então ele foi nesse sentido de, olha, se for seguindo essa linha, isso pode acabar resultando numa prisão, numa responsabilização penal. Isso o general Freire Gomes esclareceu também perante o ministro Alexandre de Moraes, lá no STF, na reunião, na audiência que teve no dia 19 agora de maio. Mas o que aconteceu aqui, na verdade, foi, assim, o perfil do brigadeiro Batista Júnior ele tem um perfil mais incisivo, mais enfático. Então, até mesmo o depoimento dele no STF, quando ele fala de general Freire Gomes, ele fala, o general Freire Gomes é muito polido. Ele é muito gentil, muito cordial, ele tem um posicionamento mais tranquilo, de fato, mais sereno. Então, isso não é do perfil do general Freire Gomes. Inclusive, o almirante Garnier, no interrogatório dele, quando ele é indagado sobre essa questão, que ele estava presente nessa reunião, ele fala que em nenhum momento o general Freire Gomes chegou a dar a voz de prisão nesse sentido. Foi exatamente na linha do general Freire Gomes. Imagino que o brigadeiro Batista Júnior, por ter esse posicionamento mais colérico, sabe, esse temperamento mais... A gente vê pelo depoimento dele, um depoimento mais incisivo, ele acabou pesando um pouco em relação a isso. Doutor, vários advogados que saíram da cariação reclamaram que ela não foi gravada, ou pelo menos as imagens ou áudios não foram disponibilizados à imprensa, o que dava margem para narrativas dos dois lados. Gostaria de saber se o senhor concorda, se o senhor gostaria que fosse gravada e viabilizada à imprensa. E segundo, houve algum momento de tensão entre o Freire Gomes e o Anderson Torres durante a cariação? Uribe, excelente pergunta. Só deixando bem claro, assim, eu, como advogado de defesa do general Freire Gomes, que é uma testemunha, eu não pude acompanhar a cariação anterior, que foi do Mauro Cid com o general Braga Neto. Então a gente ficou numa sala reservada, a gente não teve... Eu queria até mesmo ver para saber como estava sendo a dinâmica, porque assim, a cariação é algo muito específico, não tem regramento no Código de Processo Penal sobre como ela deve funcionar, se é o ministro que faz perguntas, se é a defesa que faz, não tem um procedimento. Então, isso varia de juiz para juiz. Eu queria saber como funcionava. Isso não foi possibilitado para mim, mas eu entendi perfeitamente. Eu, como advogado testemunha, não tenho esse direito, digamos, essa prerrogativa de ter acesso a isso. Mas assim, a audiência em si foi muito tranquila, muito diferente da primeira, que foi do dia 19 de maio. A primeira do dia 19 de maio foi a primeira audiência desse caso aqui, foi muito tensa. Houve episódios ali, até de certa forma desproporcionais,
o clima estava muito tenso, assim, estava muito tenso, mas nessa não, essa foi muito tranquila, foi muito cordial. O ministro Alexandre de Moraes brincando, o ministro Fux também, eu fiz algumas piadinhas ali, o advogado do Anderson Torres também. Então foi muito nessa de um conversar com o outro, né, falando o que que lembrava, e o ministro ele reduzia a termo aquela diligência. E aqui só mais um ponto para esclarecer em relação a esse formato que foi adotado. Essa é a primeira cariação, pelo que a gente se recorda, da história do Supremo Tribunal Federal. Essas duas. Então eu mesmo fui lá conversar com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Luiz Fux e com o Paulo Boné Branco, e fiz uma piadinha ali, falei que estava com fome, até fazer o mesmo pedido do Matheus Milanês, que eu estava querendo almoçar, mas falei brincando. E aí eu perguntei, isso aqui foi a primeira acariação da história do Supremo Tribunal Federal? E o ministro Luiz Fux, olha, eu não me recordo na Lava Jato, nem no Mensalão. O ministro Alexandre de Moraes também falou que não lembrava, imaginava que fosse, e o Paulo Boné Branco também. Então, isso já mostra que é difícil ter um procedimento assim de como que deve ser feito, né? Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu concordo, porque foi o procedimento que ele quis adotar para não dar muita margem para pressões. Acho que até uma decisão foi nesse sentido, se eu não me recordo, falou que ia só apenas reduzir a termo as declarações para esclarecer aqueles fatos. Então, assim, é um formato que é diferente, né? Porque a gente está acostumado com aquela divulgação, aquela ampla publicidade aos atos que vem ocorrendo nesse caso, mas eu entendo a decisão que foi tomada e respeito perfeitamente. Jussara. Doutor, a gente observa ali pela estratégia da defesa de Mauro Cid que a todo momento, inclusive deixou isso claro no interrogatório dele, que ele disse que tinha ali uma lealdade ao então comandante do Exército, o general Freire Gomes. Queria saber do senhor como era a relação do general Freire Gomes com o delator, hoje delator, Mauro Cid, porque isso fica muito claro nesse interrogatório do Mauro Cid, ele dizendo que ele fazia de tudo, passando as informações do que ocorria ali no Palácio do Alvorada para o general Freire Gomes. Inclusive, em um dos depoimentos, ele disse que o general ia ao Palácio do Alvorada para tentar dar uma acalmada ali na situação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebia visitas e apelos de pessoas ali que queriam um rompimento democrático. Perfeito. Jussara, no depoimento do general Freire Gomes, tanto na Polícia Federal quanto lá no STF, ele esclareceu que o relacionamento dele com Mauro Cid sempre foi profissional. Ele já o conhecia, porque ele o comandou, se eu não me engano, foi em Goiânia. Então, o Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, foi subordinado dele em Goiânia, mas sempre teve esse relacionamento profissional. E depois, num outro momento, eles vieram se reencontrar já nesse cenário atual desse caso. E o que o general Freire Gomes esclareceu? Esclareceu que o relacionamento dele com o Mauro Cid sempre foi muito profissional. Então, o Mauro Cid, na posição de ajudante de ordens, que é um cargo que fica entre o executivo, né, que toca muito ali na política, e entre as Forças Armadas, fica nesse meio campo, ele tinha esse papel de trazer as informações, né, de manter informado o general Freire Gomes, e ele recebeu essas informações do Mauro Cid nesse sentido, que foram as informações, as mensagens enviadas do Mauro Cid para o general Freire Gomes. Então, o que eu posso falar do lado de cá, obviamente, né, o que eu posso falar com base nos depoimentos do general Freire Gomes, foi exatamente isso, que o relacionamento dele era um relacionamento profissional, o Mauro Cid mantinha ele atualizado sobre as questões, as reuniões, os andamentos, e com isso o general Freire Gomes ele ficava a par da situação a partir do que o Mauro Cid mandava. Mas, obviamente, a questão da defesa do Mauro Cid, o que ele quer fazer com isso, se juntando ali ao general Freire Gomes, mostrando um posicionamento mais parecido, realmente isso eu não consigo falar, né? Mas a defesa dele que consegue esclarecer. Doutor João, a gente está vendo a defesa dos réus ali praticamente unidas em descredibilizar ou buscar elementos que possam colocar em xeque a delação premiada do Mauro Cid. O senhor que acompanha também de perto, todo esse processo é da tese de que há elementos para derrubar essa delação ou há provas suficientes e que há provas suficientes mesmo sem a delação para manter o processo ou que a delação ainda se sustenta?
Você diz em relação à nulidade da delação? Nulidade. Ou se o processo é o que a depende defesa dos réus estão tentando fazer, né? Derrubar a delação Sim. do Mauro Cid, porque estão apresentando contradições e até mesmo o Mauro Cid tendo quebrado com um acordo que teria sido feito ali, como a gente viu agora recentemente, em relação ao uso das redes sociais e contato, né, com pessoas investigadas. O senhor acredita que Sim. há elementos para derrubar essa delação ou ela ainda se sustenta? Esse é um ponto, assim, eu vou prestar esclarecimento sobre isso, não na postura de advogado do general Freire Gomes, né, mas acompanhando o caso. Essa é uma questão muito discutível, porque na parte técnica, o que se discute a partir do momento que um acordo de colaboração premiada ele é revogado porque não houve a prestação por parte do colaborador, as declarações elas são ou não aproveitadas, porque elas se tornaram elementos de informação, né? A própria lei trabalha esse conceito de uma fonte de elementos de informação. Então, como o colaborador ele já forneceu os elementos de informação que foram colhidos pela Polícia Federal, que foram trabalhados pela Polícia Federal e pelos órgãos de persecução penal em cima daquilo que foi fornecido, aí cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se isso é nulo ou não. Então, esse é um ponto muito discutível. Claro que as defesas vão nessa linha da nulidade de toda a colaboração premiada, mas cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se seria ou não nulo e, no caso de revogação da colaboração premiada, se apenas os benefícios seriam revogados ou tudo aquilo que foi trazido a partir das declarações seria declarado nulo também. Doutor, para encerrar rapidamente a nossa entrevista, que o nosso tempo está acabando, o Felipe Martins, a defesa dele, pediu uma cariação entre ele e o Freire Gomes. O Freire Gomes está disposto a fazer essa cariação por causa de uma contradição. O Mauro Cid dizia que o Felipe Martins estava nas discussões técnicas e jurídicas sobre um eventual golpe de Estado. Já o Freire Gomes disse que o Felipe Martins não estava. Ele está disposto a participar de uma cariação? Uribe, o general Freire Gomes, desde o início, assim, ele sempre está na mesma posição, que é cumprir o seu papel. Ele não é testemunha de acusação, ele não é uma testemunha de defesa, assim, ele é testemunha do processo. Todo momento, quando ele é chamado, convocado para prestar esclarecimentos, ele está totalmente disposto para cumprir o seu papel como testemunha, que é falar a verdade, que é falar daquilo que se recorda, sem omitir informações, sem inventar informações, sem distorcer informações, e ele mantém esse posicionamento desde o início do processo de toda essa trama que vem ocorrendo. O general Freire Gomes sempre teve esse papel muito responsável de falar a verdade e cumprir o seu dever como testemunha, assim como ele fez, cumprindo bem o seu dever como ex-comandante do Exército. Nós conversamos com o João Rezende, advogado do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Doutor, muito obrigado pela presença, também pelos elogios aqui à programação da CNN Brasil. Estamos sempre abertos aos dois lados, de fato, fazendo jornalismo com J maiúsculo. Obrigado por ter nos dado essa primeira entrevista após a série de interrogatórios no Supremo Tribunal Federal.